Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o famoso 7 da noite, naquele dia de domingo, que está todo mundo já se preparando para a segunda-feira. Tem um ditado maravilhoso que eu gosto muito de ver, que diz assim, não é que você tem ódio da segunda-feira, você tem ódio do capitalismo, né? A segunda-feira é só o início desse processo de exploração que a gente sofre, então fica todo mundo em desespero com relação a isso. Mas, antes da segunda, ainda temos, né? Deus colocou o domingo, então temos o domingo aí para a gente aproveitar esse finalzinho e conversar sobre coisas importantes ao longo da semana. E o nosso assunto de hoje não é só importante para essa semana ou para outra, nós vamos discutir uma questão que eu tenho a impressão que vai marcar o século XXI. Tá? Quando a gente fala de geopolítica, a gente fala de passado, presente e futuro. Muitas vezes as pessoas pensam que geopolítica é só uma coisa do presente, mas em realidade ela se esparrama pelos tempos de uma forma muito bruta, porque ela vai mudando a vida da gente e a gente às vezes nem nota. Por exemplo, se Estados Unidos resolverem, né, Donald Trump, a gente vai falar dele já já, se ele resolver levar a cabo essa grande briga que ele tem em mente com a China, a nossa vida, a vida do Brasil, de outros países, mas eu falo, obviamente, a partir daqui, vai mudar radicalmente. Você não vai poder consumir as coisas que você está acostumado, as situações de preço vão se modificar, isso gera tensões internas, inflação, enfim, essas questões são bastante complicadas e a gente vai falar sobre elas hoje, sobre política externa e geopolítica, como está aqui no título da live, né? Sempre fazendo aquele balanço em janeiro, a gente está fazendo todos os programas, um balanço de 2024 e 2025, sempre com um especialista da área. A gente já falou sobre educação, sobre economia, sobre movimentos sociais, falamos sobre política institucional e hoje falamos sobre geopolítica com uma convidada que eu estou guardando ainda, se você não sabe, estou guardando para anunciar ela, porque além de ter um profundo respeito e admiração pelo conhecimento dela, é uma das grandes especialistas no Brasil e no mundo sobre o que nós vamos falar. Então, a gente hoje está no lugar certo, com a pessoa certa para fazer as indagações erradas, que esse é o grande negócio desse canal, não pode acertar tudo, né? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer aqui a Wake Me Up, It's All Over, se tornando membro. Muito obrigado. A Ita Espinheira também se tornando membro. O Carlos André Cavalcante se tornando membro. A Geralda Cavalhães, muito obrigado. Eliana Canuto se tornando membro. Maria Luísa Alencar, novo membro também. Vander Ferreira. Gente, é isso mesmo. A gente estava fazendo domingo aqui para fazer um grande momento de todo mundo se tornar membro aqui. Né? E aí eu mostro para o chefe que nós estamos arrebentando. Lupe também se tornando novo membro. Leda Mafiolete se tornando nova membro aqui. Robson Delou se tornando membro. Francine Sakata também, Marcelo Moacir, muito obrigado, Judas Tadeu, Eliana Brina e a queridíssima conhecida Carol Proner também, muito obrigado, se tornando membro. Por que é importante se tornar membro, gente? Você sabe que a mídia não corporativa, ela não tem vamos dizer assim, a entrada comercial que as outras mídias têm, e, portanto, ela depende muito desse espaço de solidariedade que nós criamos para continuar fazendo esse serviço de informar vocês coisas que, muitas vezes, a mídia corporativa não faz, né? Então, essa mídia alternativa depende que você se torne membro, depende que você participe conosco aqui, depende que nós façamos essa ação desde sempre, viu? Não é agora, amanhã, depois, é necessário que a gente mantenha esse espaço de democracia, esse espaço de exercício de jornalismo livre, com alguma saúde financeira, e por isso a gente agradece demais esses novos membros que estão por aqui trazendo um pouco desse apoio. Eu quero hoje trabalhar com vocês esse assunto de geopolítica e convido já desde imediato a minha queridíssima amiga, professora doutora Mariana Calil. Deixa eu trocar, inclusive, isso aqui. A professora Mariana Calil é formada em Relações Internacionais, com mestrado e doutorado em Relações Internacionais aqui na UNB, é professora de geopolítica hoje da Escola Superior de Guerra, e eu já pensei em trazer a Mariana para conversar comigo sobre 200 mil assuntos, inclusive para ela me contar como é ser mulher, e agora mãe, né, Mariana? Porque a Mariana teve um nenê há pouco tempo, mas como é ser mulher e mãe e trabalhar no meio
dos militares, com aqueles negócios de farda, mas não vou falar disso hoje, vou guardar esse assunto para a gente conversar mais adiante com a Mariana. Mariana, que é especialista em geopolítica, é professora de geopolítica lá, e que eu vou fazer uma confidência aqui para vocês, foi uma das pessoas que me ensinou muito, nós fizemos doutorado junto, e uma das vezes nós estávamos numa aula, e numa discussão acalorada, não sei se você lembra, Mariana, era uma discussão acalorada, não sei o quê, e eu levantei a voz e falei grosso, e meio que, né, dei uma acertada no argumento e chamei as atenções para mim. Aí a Mariana me cutucou e disse assim, que inveja de um vozeirão assim, para chamar a atenção. E eu digo, não, Mariana, você também pode falar. E ela disse assim, sussurrando no meu ouvido, para prestar atenção como as mulheres são sempre abafadas em qualquer discussão dentro da academia. E a partir daquele momento, gente, isso era o 2º ano do doutorado, e são coisas que nós, homens, estudamos, mas a gente não sente. No 2º ano de doutorado, eu parei naquele momento para ficar olhando as aulas a partir dali e verificar que a Mariana estava correta. As mulheres eram atropeladas nos seus argumentos, muitas vezes ela começava com um tom de voz, um homem puxava o tom de voz de lá. Quando as pessoas lembravam das argumentações, as pessoas lembravam das argumentações dos homens, não citavam as mulheres, quer dizer, a Mariana ali me deu uma aula de machismo dentro da academia, e eu, a partir dali, comecei a olhar e ver, nossa senhora, ali o meu respeito e o meu carinho pela Mariana aumentaram demais, porque apesar de tudo isso, de toda essa brutalidade, ela conseguia se sobressair. Doutora Mariana Kalil, é um prazer lhe ter por aqui para a gente conversar, e já vou lhe passar o primeiro problema, que é esse caminhão desgovernado chamado Donald Trump, que agora, inclusive, veio para cima da América Latina, porque todo mundo viu como os brasileiros vieram algemados e acorrentados dentro de um avião, e para a nossa história, né, Mariana, para um país que tem uma história escravocrata, isso é mais do que simplesmente uma ruptura de tratados, é um ataque muito grande ao nosso Estado. E o Petro já levantou a voz e disse, olha, não podem tratar colombianos com isso. E aí já começou o rebuliço que a gente imagina. Donald Trump vai fazer toda essa confusão que está prometendo, ou a gente tem como segurar? Doutora Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. Boa noite a todos e a todas que estão aí nos escutando, nos assistindo, né? Eu queria agradecer ao Fernando pelo convite. A gente, de fato, tem uma relação já antiga, né? Dentro da Universidade de Brasília. A gente fez algumas disciplinas juntos. A gente fez uma disciplina em particular, que eu nunca vou me esquecer, que é a disciplina de Política Externa Brasileira, com o professor Pio Pena Filho, em que acho que foi muito proveitosa, pelo menos para nós dois, eu não sei se para todo mundo. Além de a gente ter aprendido muito, ter lido muito, a gente se divertia muito. E discutia muito, debatia muito, às vezes falava um palavrão aqui, outro ali, e aí o Pio chamava a atenção da gente, e foram bons anos, né, de muita troca. Eu queria falar sobre o que o Fernando falou da questão da mulher na academia, e aí acabar falando um pouquinho da Escola Superior de Guerra. Eu queria dizer que não é muito diferente estar na ESG do que estar no âmbito da segurança internacional e da defesa na academia. Como o Fernando falou, é muito difícil ser mulher nesse ambiente, né? E ser mulher jovem, que eu, na verdade, estou cada vez menos jovem, né? Se Deus quiser, vai continuar assim, que é outra opção péssima. Mas agora com o filho vai ser um novo desafio. Bom, vamos lá direto ao Trump. O Trump, a grande questão do Trump é o que ele vai fazer, né? Porque ele sinalizou em relação à China, por exemplo, sinalizou que poderia compor com a China. Né? E a China sinalizou positivamente para essa composição esses últimos dias. Um acordo comercial com a China. Né? Isso também tem impactos para o Brasil. Na verdade, qualquer situação boa ou ruim da China com os Estados Unidos tem impacto para o Brasil. Agora, o que eu queria chamar a atenção, principalmente, é para a tendência no século XXI, que na verdade é uma tendência que tem novos nomes, mas que é uma tendência que não é nova, né? De interferência externa, né, Fernando? Alguns chamam de guerra híbrida, mas eu vou chamar aqui de interferência externa. E eu acho que isso coloca o Brasil, particularmente, numa posição muito frágil, muito complicada, pelo desenho doméstico, de forças doméstico, né? Que é um desenho institucional frágil, vulnerável, né? Que faz com que o Brasil, eu acho, tenha sua política externa, de certa forma, engessada.
a gente conversava sobre isso um pouco no backstage, né? Eu acho que qualquer crítica à política externa brasileira hoje precisa ter em mente que a gente não tem um cenário interno confortável. E aí, com isso, a gente tem que ter cuidados com as sinalizações que a gente faz externamente, porque sinalizações com uma coloração muito explícita, seja ela para a China, seja ela para os Estados Unidos, gera tendências de interferência externa, principalmente de um governo como o do Donald Trump, que pode ferir a democracia brasileira de morte. Então, por isso que eu acredito que uma posição brasileira um pouco mais sutil ou um pouco mais ambígua, porque uma das questões que se coloca, e o Fernando coloca com frequência, é que o Brasil poderia se posicionar de uma forma mais explícita, né, Fernando? Na política externa, de uma forma mais marcada na política externa. Mas eu acredito que com o Trump fazer isso é um tiro no pé, pela fragilidade da democracia brasileira. Pela fragilidade de qualquer democracia na América Latina, para ser muito sincera, hoje e nos últimos 40 anos, afinal de contas, são os americanos tendo tendências expansionistas e tendências imperialistas e lendo o comportamento externo dos países que consideram na sua área de influência de uma forma muito partidária, né? Então, eu acredito que o Trump ele seja uma caixinha de surpresa, mas que em relação à América Latina ele tenda a favorecer alguns grupos domésticos que vão fazer com que as democracias na América Latina sofram ou tenham impacto, tenham consequências relacionadas a esse novo governo. Mariana, deixa eu fazer um parágrafo, porque todo mundo me chama de corvo, né, Mariana? Porque eu sempre olho coisa negativa, tô sempre com uma crítica, então o pessoal me brinca comigo muito, dizendo, aí lá vem o corvo, mas você deu duas informações aqui que são chocantes. Primeiro você disse, olha, a gente tem que tomar um cuidado com o Trump, porque pode ferir a democracia brasileira de morte. Esse seu aviso é muito sério. A gente sabe que isso já aconteceu no Brasil antes, já aconteceu com proximidade com os Estados Unidos. Em 2022, o golpe não aconteceu, sabemos hoje, a partir das investigações da Polícia Federal. Também porque Joe Biden não topou aquilo que aconteceu e mandou o secretário de Defesa dos Estados Unidos vir aqui avisar que isso não ia acontecer, que os Estados Unidos não topariam esse tipo de coisa. E você está dizendo que volta essa questão dos golpes e das ingerências externas ao cardápio da política externa norte-americana com Donald Trump, exatamente como nós tínhamos lá nos anos 60 e 70. Isso é assustador. E a outra coisa que você trouxe para a gente aqui, de também assustador, é que, a depender de como esse jogo geopolítico vai ser jogado, o impacto sobre o Brasil pode ser maior ou menor, dependendo das nossas manifestações. Então, você já coloca essa questão, que é uma questão antiga, né, de que a soberania não é mais aquilo que a gente conhecia nos anos 70 e 80, ou seja, os países são muito mais porosos. Só que isso é assustador, Mariana, porque daí é o seguinte, aí o cidadão médio, né, aquela pessoa que está ali trabalhando, professor de educação física, a bordadeira, ele tem que se preocupar com a inflação, ele tem que se preocupar com o preço de não sei do quê, com o juro, e agora com a geopolítica também, essas coisas entraram na sala das pessoas e as pessoas precisam começar a entender, é isso? Eu acho que sempre esteve, né? Se a gente for pensar que no século XX, com o governo Vargas, lá na era Vargas, né, a gente tinha o Vargas acenando tanto para uma parte do mundo, né, quanto para outra parte do mundo. Quando a gente tem, mesmo antes disso, a gente tem os Estados Unidos entrando como parceiro preferencial brasileiro em relação à Europa, durante o governo, a chancelaria do Barão do Rio Branco. Então, a gente tem, na verdade, uma centralidade da política internacional bastante importante. Acredito que o que mude hoje, que volte aos termos, né, da Guerra Fria, que volte aos termos da geopolítica, que, na minha concepção, é quando o poder e o interesse sobrepõem os valores e as normas, necessariamente sobrepõem os valores e as normas nas negociações, é que a gente tem, na verdade, um cenário mais de soma zero, né? Quando um ganha, o outro perde. Necessariamente, quando um ganha, o outro perde. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado. E, de fato, as pessoas leigas, né, que não estudam política internacional, vão precisar
prestar atenção no que elas apoiam, inclusive, no voto delas, no que elas apoiam, no que elas chancelam, no que elas comentam na internet, favorecendo determinada posição do Brasil ou desfavorecendo determinada posição do Brasil, porque a opinião pública ela importa na tomada de decisão em política externa, né? Então, quando o Itamaraty, o Celso Amorim, que é o assessor, né, internacional do Lula, e o Lula vão tomar decisão, e o Ministério da Defesa e os outros ministérios que compõem a tomada de decisão em relações internacionais no Brasil, e os atores, etc., que são, por exemplo, a MST, a Fiesp, a CNI, enfim, todos os atores da sociedade que compõem a tomada de decisão do governo federal no âmbito das relações exteriores, esses atores, eles escutam e eles são favorecidos pela opinião pública, né? Então, é importante que as pessoas tenham consciência de que aquilo que elas acreditam e daquilo que elas propagam no meio virtual é absolutamente fundamental e tem um impacto nas relações exteriores do Brasil. Então, sim, é importante se preocupar com geopolítica. E aí a geopolítica, lembrando que a geopolítica ela é muito decisiva, muito consequente, né? Então, se o Brasil se posiciona de determinada maneira, ele vai ser retaliado ou premiado. Não há um céu de brigadeiro, necessariamente, para o Brasil navegar, né? Então, inclusive em termos de política interna, que, na verdade, é uma política interna com aspectos de política externa. Então, se a gente tem favorecimento de um setor com subsídios, ou de um setor com empréstimos, por exemplo, do BNDES para construção de para fomento de determinado setor, a gente pode estar distanciando, por exemplo, investimentos externos diretos em determinado setor. E a gente está favorecendo uma solução nacional para uma possível cooperação com a China. Então, a gente vai ter uma solução nacional. Ou a gente vai ter uma solução com a China. E isso vai ter um impacto com as relações com os Estados Unidos. Se a gente for receber dos americanos, a gente vai ter impacto nas relações com a China. A questão é que a China tem se mostrado menos associada aos paradigmas, aos parâmetros da geopolítica ocidental, né? Que são esses parâmetros mais consequentes, que têm consequências diretas, né? Mais de soma zero. Então, a China tem se mostrado mais tolerante a quando os países se aproximam de determinados parceiros, como, por exemplo, se o Brasil se aproximar dos Estados Unidos, a China não necessariamente vai retaliar, enquanto o Trump vai. O Trump já avisou e vai, né? Então, e essa retaliação pode ser tanto comercial quanto de interferência externa. E isso é absolutamente consequente para a vida cotidiana das pessoas, tanto em termos de inflação quanto em termos de democracia, de direitos, né? Isso é muito complicado. Os últimos 20 anos, Mariana, foram muito diferentes para quem trabalha relações internacionais, política internacional, porque se a gente fosse olhar no início dos anos 2000, as coisas que aconteciam lá fora impactavam, mas impactavam pouco a vida das pessoas dentro do Brasil. Se a gente for olhar nos anos 90, inclusive, o que mais nos incomodava era a política financeira, a questão de câmbio. Mas hoje, com redes sociais, com essa estrutura de aprofundamento das nossas compras internacionais, com as pessoas tendo, né, essa maior mobilidade, tanto financeira quanto seus corpos, viaja para cá, viaja para lá, as questões internacionais se tornaram parte realmente da vida das pessoas. Agora, eu ia te perguntar uma coisa, isso também não se deve ao fato de que o presidente Lula, que de alguma maneira é paradigma do executivo brasileiro nos últimos 20 anos, por ter sido 2 vezes presidente, pela 3ª vez está sendo, então, você acha que a entrada, o gosto que o presidente Lula tem por política internacional e por relações internacionais levou também a sociedade brasileira para esse ponto, para essa situação de nos preocuparmos mais com isso, ou isso é um movimento geopolítico natural que está todo mundo enfrentando? Eu acho que, sem dúvida, a forma de Lula lidar com as relações exteriores politiza as relações exteriores, né? No sentido de trazer a opinião pública para temas de relações exteriores, o que não é ruim, porque a democracia ela é ampliada, ela é amplificada quando a gente tem maior participação da opinião pública. Não é o contrário, né? Politiza negativamente. Politiza no sentido de polemizar,
Não é isso. As pessoas podem polemizar porque elas têm acesso ao que está acontecendo. Isso é maravilhoso. É democratização da política internacional, da política externa brasileira. Isso é fundamental para o aprofundamento da democracia brasileira. Então, isso é maravilhoso. O Lula é um asset para a política externa brasileira porque ele é um cara muito respeitado no exterior, muito bem visto no exterior, a não ser por governos de extrema-direita. Mas mesmo governos de extrema-direita vão reconhecer que uma administração como a do Lula, que tende a tentar, pelo menos, pacificar e unificar, fortalece o Brasil. E aí, mesmo que eles não vão reconhecer, possam não reconhecer isso retoricamente, a tentativa de unificar e de pacificar e a tentativa de gerar soluções de compromisso internas, ainda que a gente critique muito, que pessoalmente eu possa ter minhas críticas como cidadã, como eleitora, enfim, possa saber que isso tem consequências ruins, inclusive para o próprio Lula e para o próprio PT, isso tende a fortalecer o país. E tende a ser, o país ser mais respeitado. Tivemos aí um probleminha com a Mariana, vamos ver se ela já retorna, ou é um problema comigo? Que às vezes é um problema com a gente também, né? Ou no chat, se alguém pudesse só me dizer se eu estou ainda aparecendo, ou se foi a Mariana, porque para mim a Mariana sumiu. Mariana, querida, que estava aqui citando todos esses problemas com relação a Trump, né? Acho que ela voltou. Mas deixa eu retirar ela aqui, numa, e voltar aqui. Querida, tu voltasse, ainda bem, a outra ainda está aqui, estamos com um duplo, e sempre quando acontece isso, a gente sabe que né, as Big Techs tentando prejudicar o nosso... Claro, a gente tem as nossas teorias da conspiração aqui também, entendeu? Nada pode ser simplesmente um problema de rede. Isso é uma conspiração grande contra nós. Mas a senhora estava comentando exatamente isso, da questão do presidente ser um asset na política brasileira, ou seja, uma figura que não só condensa um grande olhar internacional, mas que dilui isso dentro do Brasil, tornando a política mais palatável para as pessoas, né? Exatamente. Na medida em que ele participa da política externa de forma ativa, o Fernando Henrique fez isso na década de 90, inaugurando a diplomacia presidencial, né, no Brasil, mas o Lula levou isso à enésima potência. E isso democratiza a política externa. Isso é fundamental para a ampliação da democracia no Brasil. Para as pessoas participarem da tomada de decisão em política externa, isso é muito bom. Agora, e além disso, o Lula tende, né, a ser um cara da solução de compromisso, um cara que, ou seja, diminui as tensões, ainda que as tensões estejam muito altas, ainda que a gente tenha críticas em relação ao Lula ser um cara da solução de compromisso, porque isso tem problemas, gera questões para o PT, gera questões para o próprio Lula, a gente entende que isso fortalece no exterior, no âmbito internacional, a perspectiva brasileira. Então, o Lula tende a ser um asset para a política externa brasileira, sem sombra de dúvidas. E agora, já que a gente entrou nesse assunto, deixa eu te perguntar. O ano de 2024 foi um ano muito duro, eu imagino, para todos nós. Porque nós começamos... Quem não é historiador e quem não trabalha com política externa, muitas vezes está protegido dessa violência das guerras, essa violência que vem a todo momento com fotos, com testemunhos. Né? A maioria das pessoas estuda uma Segunda Guerra Mundial de forma muito estilizada, né? Aqui eu tive batalha tal, aqui eu tenho não sei do que o front, não. Mas quando a gente começa, e a gente que é historiador, a gente vai para os documentos, vai ler diários, vai ver vidas despedaçadas, a gente vai se embrutecendo com isso, porque a guerra é muito dura. No ano de 2024, nós vimos isso acontecer no Oriente Médio, nós vimos isso acontecer na Ucrânia, nós tivemos mais informações do que estava acontecendo na África, que muitas vezes as guerras por lá passam em branco. Em função das novas tecnologias, essas coisas chegavam no celular das pessoas, né? E isso foi muito impactante. Ao mesmo tempo, o presidente, como você bem falou, se manifestou sobre N assuntos de política internacional, trazendo isso para dentro. Então, 2024 foi um verdadeiro turbilhão. Mas eu queria saber de ti, como você acha, como você vê a posição brasileira em termos de geopolítica e política externa em 2024? Então, Fernando, eu, na verdade, em relação à brutalidade de 2024 e ao quanto a gente vai se endurecendo, né, tentando não perder a ternura, mas vai se endurecendo, eu confesso que eu fiquei muito chocada em 2024.
especialmente com a violência contra crianças em Gaza, mas não só em Gaza, né? A Ucrânia, de certa forma, é protegida em relação a isso, conseguiu se proteger em relação a isso, né? Infelizmente, não totalmente. Porque o Putin não fez a terra arrasada que o Netanyahu fez, né? Vamos lembrar Exatamente. disso, né? Não, eu realmente fiquei muito chocada com o que aconteceu em Gaza especificamente, mas que acontece na África com uma frequência absurda, né? Então, em alguns países africanos com uma frequência absurda. Então, assim, como eu vejo a posição brasileira em 2024 em relação à geopolítica, né? Ou seja, às guerras. A posição em relação a Gaza, vamos lá, o Brasil tem um desafio que é projetar sua posição, é importante, mas sem que essa oposição necessariamente seja fundamental para o encaminhamento do conflito. E a gente viu o quanto isso é complicado quando o Brasil tentou se posicionar de uma forma mais mediadora em relação ao conflito do Oriente Médio. Não vai acontecer. Isso assim, é uma questão... Eu acho que os diplomatas sabem disso perfeitamente e a gente, às vezes, tenta projetar poder de uma forma mais protuberante, mas eu tenho certeza que os nossos colegas diplomatas, nossos amigos diplomatas, sabem que o grande player ali são os Estados Unidos, no máximo a França, quando diz respeito ao Líbano, e a gente vai conseguir, no máximo, repatriar brasileiros e defender os interesses brasileiros quando isso for possível, né? Então, eu acho que em relação a Gaza, em particular, a posição do governo brasileiro, quando fala em genocídio, né, fala sobre a equivalência daquela situação com genocídio, eu acredito que seja muito consistente, muito corajosa. Quando a gente olha para como o Ocidente se comporta em relação a Israel do Netanyahu, a posição brasileira é muito, muito, muito corajosa. E isso mostra que tem algum espaço, né? Tem algum espaço nas relações internacionais, na política internacional, na geopolítica, para se posicionar de uma forma dissidente em relação ao Ocidente, sem que haja retaliação. Então, isso vai diferir um pouco do que a gente estava falando anteriormente, né? Tudo que o Brasil fizer vai ter uma retaliação. Em relação a essa posição do Brasil no conflito do Oriente Médio, não houve retaliação, pelo menos não retaliação explícita, né? Eles tentaram, né, Mariana? O ministro da Defesa lá ofendeu o Lula, ameaçou não sei do quê, mas ficaram nisso, ficaram latindo no portão, é só isso. Mas aí a retaliação é pela via da interferência externa, né? Isso. É pela via da tentativa de gerar crítica doméstica àquele governo e de gerar um desconforto para o governo brasileiro domesticamente, porque internacionalmente xingar o Lula, falar mal da Janja, isso não vai ter nenhuma repercussão. Internamente isso vai, eles sabem disso. Então é pela via da interferência externa. É isso que me preocupa, inclusive, porque quando a gente tem fortalecimento da extrema-direita com o Trump, a gente tem fortalecimento dessa tendência de gerar uma mudança no equilíbrio de poder interno no Brasil político, e inclusive questionando a democracia brasileira, porque afinal de contas quem ganhou as eleições foi o Lula, né? E a gente não sabe o que vai acontecer posteriormente, mas não tende necessariamente a uma ruptura, né, em relação ao que está acontecendo hoje. E aí a interferência externa é a minha grande preocupação. Eu acho que os meus colegas da Escola Superior de Guerra, os meus colegas da academia também compartilham dessa preocupação, porque é uma posição nacionalista, uma posição de, olha, independente do que ocorra, a decisão é da soberania popular, do voto do brasileiro, sem interferência externa, né? Uma coisa é interação das forças externas com as forças domésticas. Outra coisa é interferência financeira, interferência no algoritmo, né? Isso. Isso é outra coisa.
Eu usei esse argumento ontem, né? Porque nós tivemos a primeira leva de brasileiros deportados, e vamos deixar bem claro, eles foram deportados a partir das leis do Biden já, ainda não entraram, por os processos deles, ainda não entraram as decisões do Trump, mas a decisão de algemar e acorrentá-los é decisivamente do Trump, tá? Então não vamos dizer assim, é o Biden, não. E aí muita gente me diz assim, não, Fernando, mas se você for fazer uma pesquisa ali, a imensa maioria votou no Trump, né? Ou votaria no Trump se estivesse lá em condições e tal. Eu digo, mas não interessa, são brasileiros. Nesse momento não interessa em quem eles votaram, se votariam no fulano ou no Beltrano. A questão, como o presidente Lula colocou, é a questão de soberania. Não se trata brasileiros dessa forma, não interessa o que eles tenham feito, nós temos leis para isso, né? E eu acho que o presidente tem colocado essa questão de soberania que você coloca nessa questão da ingerência interna muito bem. A pergunta que eu faço, Mariana, é assim, a gente tem como se opor a isso? Porque eu tenho a impressão que o Donald Trump é um caminhão desgovernado, ele vai vir para cima com tudo, e agora a gente está vendo o que está acontecendo na Colômbia com o Petro parece que já está tentando organizar uma América Latina que estava em frangalhos, e em frangalhos também por conta da posição brasileira, mas guarda essa manifestação ali adiante, eu vou te perguntar sobre ela. Mas, assim, será que a gente contém essa brutalidade que vem a ser Donald Trump? Ele é um homem de negócios, né? Então, em tese, dá para conter, negociando. Né? Agora, negociando nos termos dele. Os termos são dele. E aí, o Lula é um exímio negociador, né? Ele tende a acomodar, mas ele é um exímio negociador. Então, o Mauro Vieira também tem uma grande experiência. Eu acho que qualquer embaixador ou embaixadora, né, que colocarem do Itamaraty ali na chancelaria, que tenha de fato uma história dentro do Itamaraty, vai ter uma capacidade de negociação importante. Você vê as opções que a gente tinha para mandar para a COP, né? Eram várias opções, porque a gente tem vários bons negociadores e negociadoras. Mas, sem dúvida, em relação aos imigrantes, não importa em quem eles votaram, né? Ou votariam. Ou quem votariam, né? Que é melhor dizendo. Como disse a Silvana aqui, para me dar uma chinelada, né? Que imigrantes não votam. Eles não votam, mas fazem propaganda, decidem e votariam, mas não importa. Não vota, né? Tem o voto no consulado, né? Eles têm que estar documentados no consulado, mas não lá fora. Então, até que, dependendo de como eles têm relação com o consulado, até que vota. Então, os expatriados votam, né? Não importa, né? A gente está fazendo política externa pela soberania popular, né? Porque a gente tem um mandato que foi auferido pelas urnas. Então, não importa. Agora, o fato deles terem vindo acorrentados e algemados é um assinte. Agora, muito coerente com o que o Trump falou, não é surpresa alguma. E aí é interessante a gente entender que há formas de contestar isso que não são a do Petro. Porque eu entendo o ímpeto do Petro de negar, de dizer, não, aqui não. Aqui você não vai fazer isso. Não vai. E é uma forma, inclusive, de sinalizar para os americanos que eles não estão sozinhos, né? Agora, há formas de fazer isso sem ferir os interesses nacionais, né? A forma de fazer... O que é o interesse nacional? Eu acho péssima essa expressão interesse nacional, porque parece que é uma coisa abstrata que alguns têm acesso pela iluminação divina, né? Então, alguns conseguem traduzir o interesse nacional, outros não. Outros não podem traduzir o interesse nacional. Quando eu digo interesse nacional, eu digo o seguinte: existem interesses de setores e de pessoas, né, da sociedade, setores da sociedade e interesses da humanidade que não podem ser feridos. E os direitos humanos são interesses da humanidade que não podem ser feridos. Então, o Brasil tem o dever de questionar o comportamento do governo americano no que diz respeito à forma de trazê-los para o Brasil. Tem o dever de fazer isso, não só o direito, né? Então, sem dúvida, um
imperativo. Pois é, você tocou na questão dos direitos humanos, e aí eu quero já passar para o nosso segundo ponto, né? Nós estamos vivendo, indiscutivelmente, um momento do século XXI muito perigoso, porque houve um desmantelamento daquelas proteções civilizacionais, educacionais e até legislativas que a gente tinha criado no século XX contra o fascismo, né? A memória do Holocausto, o trabalho que a comunidade judaica trouxe à tona, pesquisando, mostrando o que aconteceu, fazendo muitas vezes da sua dor uma forma de mostrar para o mundo que aquilo não podia voltar a acontecer, e nós alcançamos esse espaço, né, de todos entendermos que aquilo não era negociável e que não podia voltar a acontecer. Essa proteção ela se desfez. Começou lá no início dos anos 2000, com as pessoas dizendo que direitos humanos eram para humanos direitos, e hoje em dia nem para os humanos direitos parece que os conservadores estão dispostos a defender. Então, a Mariana caiu de novo, daqui a pouco ela retoma. E eu estava pensando, e já retomo isso com ela, que esse momento do século XX, do século XXI, aliás, é muito perigoso. Nós estamos falando sobre direitos humanos, imaginando que esses direitos humanos, eu estava dizendo aqui, Mariana, que a gente está falando sobre direitos humanos, imaginando que esses direitos humanos ainda estão em voga de uma maneira geral na sociedade. Mas me parece que a bandeira de Donald Trump, especialmente olhando para 78 revogações que ele fez nas primeiras 48 horas, elas são explicitamente atacando essas questões de direitos humanos, as proteções dos grupos minoritários, o enfrentamento que nós fizemos ao longo do século XX para fortalecer os direitos individuais, a proteção aos corpos, a proteção às decisões dos indivíduos, tudo isso meio que foi pulverizado. Como é que a gente mantém esse tipo de argumentação internacional que a gente sabe que sustenta muitas vezes a comunidade internacional, o respeito aos direitos humanos, às normas estabelecidas, quando você tem uma potência como os Estados Unidos sendo dominada, sendo controlada por Donald Trump, com um interesse aberto, direto, de pulverizar isso tudo. E eu nem estou falando, né, da Meloni na Itália, eu nem estou falando do Milei na Argentina, eu nem estou falando do Modi na Índia, né, que também estão interessados em destruir isso. Você acha que essa pauta de direitos humanos ainda é um ponto de unidade que a gente pode trabalhar por ela? Ou a gente vai ter que achar alguma outra coisa no século XXI para ter algum tipo de ponto de contato em termos internacionais? A gente não tem alternativa à luta pelos direitos humanos, né, Fernando? A gente não tem alternativa. Agora, a gente tem um desafio. A gente olha para o que está acontecendo hoje e o que mais me preocupa é a negação dos fatos, né? E aí a gente, voltando à questão da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, acho que a coisa começa a se esfacelar quando a gente tem a associação de Hitler com o comunismo. Então, a negação de que Hitler lutava contra o comunismo, né? Ou seja, de que a União Soviética lutou ao lado do Ocidente contra o Hitler, né? Então, a gente tem aí, e aí é uma usurpação absolutamente inadequada da Hannah Arendt, que é porque os dois eram totalitários, os dois estariam no mesmo signo, e como o signo é negativo, o negativo é o comunismo, né? Então, isso é assustador. E é difícil debater, porque não há a percepção quando essas pessoas elas falam que o comunismo, Hitler era comunista, a percepção que há é que você que está tentando mostrar para aquela pessoa que Hitler não era comunista, você está mal intencionado. Que aquela pessoa que está discutindo com você e que acredita que Hitler era comunista, tem acesso à verdade absoluta. Então, por isso que tem uma ligação muito forte entre pessoas que são muito religiosas com pessoas que caem em fake news, porque são pessoas que estão sempre buscando uma verdade absoluta e que, quando encontram esses argumentos, se agarram a eles, porque você, que é de um âmbito, de um
de um âmbito político-ideológico distinto daquela pessoa, só pode estar sendo mal intencionada. Então, a crença na verdade absoluta é um problema. Agora, a descrença na verdade absoluta também é um problema. Afinal de contas, é necessário que se tenha, pelo menos, common ground, né? Que tenha um mínimo de denominador comum para o debate, ou seja, que Hitler seja nazista, o nazismo seja fascista, e que a União Soviética seja comunista e tenha lutado contra o Hitler. Isso é o mínimo, é o que aconteceu. Então, quando a gente dilui o que aconteceu, a gente fala assim, fazer uma saudação nazista é incompatível com Elon Musk, porque Elon Musk não é comunista. Mas, no fundo, essas coisas, mas acabam ficando tão confusas para as pessoas, porque, veja, os direitos humanos, ou a consolidação dos direitos humanos, vieram exatamente para empacotar toda essa estrutura do fascismo e até uma parte do comunismo, da forma como era colocado lá, e apresentar uma nova solução, e dizer, olha, nós não concordamos com aquilo que está lá. Foi isso que o Ocidente fez, foi isso que o Ocidente estabeleceu, especialmente a partir das organizações europeias em cima disso. Não estou dizendo aqui que funciona, a gente sabe que isso tem problemas. Mas a ideia original era essa, era dizer, olha, nós vamos afirmar um corpo de direitos que todo mundo tem, vamos trabalhar por isso internacionalmente, vamos criar normas, instituições, vamos gastar dinheiro para proteger as pessoas. Por quê? Porque nós não queremos que aconteça de novo o que aconteceu no Holocausto, nem que aconteça o que aconteceu na União Soviética, por exemplo, com os julgamentos sumários que nós conhecemos de alguma maneira. Então, e é engraçado, porque essa galera que é contra os direitos humanos e que também denuncia, de alguma maneira, o que estava acontecendo lá na União Soviética, acaba se filiando a essa crítica, né, e não entende, bom, se você é contra o nazismo, contra o que estava acontecendo na União Soviética, você tem a condição de direitos humanos para te proteger por isso. A minha pergunta é que, para ti é exatamente isso. Eu não vejo mais como a gente continuar nessa tecla em termos internacionais, porque você sabe melhor do que eu, você é muito mais especialista nisso. A política internacional depende de consenso. Nós precisamos que a Europa volte a acreditar em direitos humanos, nós precisamos que a América Latina volte a acreditar em direitos humanos, para que esse discurso tenha minimamente uma aderência. E nesse momento eu não consigo ver isso. Aliás, a minha pergunta para ti é exatamente essa. A ONU está tentando... Porque a ONU tomou uma paulada agora do Trump, né? A saída da OMS foi brutal e vem mais por aí, pelo que eu estou sabendo, tá? A ONU desenhou uma espécie de contenção, né? Eu tenho chamado de cordão sanitaire, exatamente para ofender o Trump mesmo. Você não pode fazer isso, porque você é professor da Escola Superior de Guerra, então, né, sou eu que estou dizendo. Um cordão sanitário, ou seja, um cordão sanitário para tentar conter o Trump. E esse cordão seria feito essencialmente na América Latina por uma aliança, uma aproximação entre Cláudia Sheinbaum e Luiz Inácio Lula da Silva, que teriam condições, especialmente das ameaças que o Trump já vem fazendo ao México e as ofensas que fizeram ao Brasil, de reorganizar a América Latina. E aí haveria que se buscar uma perna disso na Europa, de alguma maneira. Essa contenção a Donald Trump, minha pergunta para você é, você acha que pode funcionar? Você acha que o Brasil entra nessa situação? Você acha que o Brasil é capaz de reorganizar uma América Latina para absorver esse impacto, que nesse momento já é grande, com 7 dias de governo, já é grande o impacto de Donald Trump na América Latina? Ou não? Nós vamos ter que aguentar 4 anos de chuva, e é isso, e segurar a bronca do jeito que dá. Olha, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando antes, e sobre os direitos humanos, a geopolítica, e a gente está voltando ao império da geopolítica, como a gente tinha falado antes, ela é o reino do interesse do poder, minimizando ou em relação às normas e os valores, diminuindo a importância das normas e dos valores. Então, se os direitos humanos são normas e valores, vão ter sua importância diminuída em relação aos interesses e ao poder. Sem dúvida. Isso não significa que a gente tenha que abandonar essa pauta nas relações internacionais. Como a gente não tem que abandonar a América Latina, porque essa é a forma da gente se proteger. Minimamente. Não vai ser absolutamente... Nada é absolutamente eficiente ou eficaz em termos de política externa. Sempre vão haver consequências e repercussões. Então, nada é monolítico, né? Nada é 100% eficiente e eficaz. Então, é claro que é importante a gente se alinhar a uma posição mais autonomista, né? Se a gente for voltar às nossas literaturas, nossa leitura
do doutorado, né, na matéria, na disciplina que a gente estava comentando no início, é uma posição mais autonomista, uma posição mais voltada para uma América Latina unificada ou unida, ainda que tenhamos um governo, por exemplo, Milei, que está falando, inclusive, de sair do Mercosul ou de negociar acordos. Acho que ele não entende muito a noção de acordo. Ele entende, né? Mas, enfim, ele não quer entender a noção de acordo regional, né? Comercial, que ele quer negociar sozinho. Ele quer, eu posso ficar no Mercosul desde que eu possa negociar sozinho. Então, não existe o Mercosul, você pode negociar sozinho. Mas, enfim, a gente tem desafios na própria América Latina. A gente, sem dúvida, pode e deve, eu acredito, negociar uma posição mais autonomista coletiva, de integração. Esse é o mínimo da amplificação do poder de barganha que a gente pode ter. É o mínimo, a nossa plataforma mínima é a América Latina. E, sem dúvida, um alinhamento mais ativo e altivo com o México, né, é fundamental. E é único. Eu acredito que o México ele tem uma política externa que vai e volta. Em alguns momentos é americanista, em alguns momentos é absolutamente autonomista. Então, a gente tem uma oportunidade, nesse momento, de juntar o México à América Latina. Juntar o México à América do Sul, que seja, porque a América Central e o Caribe são regiões de muita influência americana, né? Muito direta. Então, às vezes, é difícil fazer essa junção, mas, sem dúvida, com as ameaças do Trump ao Panamá, por exemplo, a gente traz o Panamá junto. E um Panamá alinhadíssimo aos Estados Unidos historicamente. Então, a gente tem uma oportunidade aí de fazer um balancing, um soft balancing que seja, de fazer um equilíbrio de poder, ainda que não seja de ameaça aos americanos, porque a gente não tem essa condição material, de resistência, né? de realizar compensações latino-americanas para possíveis retaliações do Trump. E aí, claro, nesse programa a gente não, mesmo que os convidados e as convidadas sejam nossos queridos amigos, a gente não trata ninguém assim, né? Eu tenho que te botar num pinga-fogo. E o que fazer com a relação Brasil-Venezuela? Então, você me botou. Pensou que ia se escapar, hein? Eu escutei de uma americana cujo filho trabalha no Departamento de Estado o seguinte: os Estados Unidos sabem que não tem mais capacidade plena de interferir na América Latina, ou já teriam tirado o Maduro. Isso ficou para mim muito forte. Porque, ao mesmo tempo, eu tinha a percepção de que o Biden tinha sido fundamental na nossa estabilidade democrática em 2022. E, por outro lado, eu tinha uma informação muito objetiva de que os Estados Unidos não tem mais capacidade de fazer regime change na América Latina. Vídeo que aconteceu na Bolívia. Tentaram e não deu certo. Tentaram e não deu certo. Então, eu acho que a posição brasileira em relação à Venezuela é a posição possível. É a posição que não vai vulnerabilizar o Brasil com o Ocidente e é a posição que não vai vulnerabilizar o Brasil com necessariamente, absolutamente, não vai romper com o governo Maduro. É a posição possível. É a ideal? Óbvio que não. O ideal seria ou estabelecer uma relação direta com o Maduro ou estabelecer um rompimento direto com o Maduro. Né? Mas não é a possível. A possível eu acho que é essa. Posso estar sendo muito chapa branca. Eu ia te dizer isso, está passando um pano aqui, mas enfim. Essa conversa. Mas eu acho que, diante dessas informações truncadas, né, eu acho que é o que é possível. Eu gostaria muito de ter uma posição diferente, mas é a posição possível. E a política é a arte do possível, né? Deixa eu te perguntar, nós estamos indo para o final. 2025 está aí. Mariana, com o teu conhecimento, 3 coisas que você acha que a gente tem que manter do que a gente fez em 2024, em termos de política externa, porque o Brasil segue bem, e 3 coisas que você acha que a gente tem que mudar
de 2024 para 2025, imaginando, obviamente, isso é sempre muito complicado, né? Que a gente entendeu o que o Brasil quer, porque a gente sabe que ferramenta de política externa depende muito do objetivo que a gente está tentando, né? E eu acho que o Brasil vem tentando ser um meio termo nessa grande confusão geopolítica, né? Ele quer fazer uma transição mediada e tudo mais. Coisas que você acha que tem que continuar e coisas que você acha que a gente precisa mudar na política externa brasileira. Olha, conversando com você e com ele e lendo Elias Jabbour, né, eu me questionei muito em relação a essa equidistância pragmática, esse meio termo que o Brasil, em tese, está tentando manter aí em relação à China e os Estados Unidos, em relação... Bom, me questionei muito. Será que o Brasil deve fazer isso? O Brasil deveria estabelecer tintas mais fortes? Eu acho que para estabelecer tintas mais fortes, para se alinhar, ainda que pendularmente, né, uma hora com uma, outra hora com outra, o Brasil tem que estar domesticamente mais consolidado em termos democráticos. Eu acho que não é o momento de sinalizar para o lado da China ou para o lado dos Estados Unidos de forma muito explícita. Embora sinalizar para o lado americano de forma explícita não gere os custos que geram os atos brasileiros sinalizando para o lado chinês. Mas também não vai deixar ganhos, como disse o Trump recentemente. Ele já mostrou, alinhar com os Estados Unidos é obrigação para ele. Não necessariamente, porque o cara, ele é um cara de negócios, Fernando. Ele não vai deixar de premiar o alinhamento com os Estados Unidos. Ainda que não na mesma linguagem, na mesma moeda que a gente esteja oferecendo. Né? Ainda que não traga para a gente os ganhos que a gente esteja esperando. Então, a gente está num momento muito delicado. Internamente, a gente está fragilizado, Fernando. Quando a gente está fragilizado internamente, a posição externa fica fragilizada. Isso é o básico da noção de jogos de dois níveis, né? Da leitura das relações internacionais. Né? Então, a gente precisa... Dizem que a gente, em política externa, precisa trocar a roda, trocar o pneu, né? Com o carro andando. E é verdade, a gente precisa fazer isso. A gente vai precisar consertar nossa democracia com o carro da política externa andando. Né? E aí, como é que faz isso? É muito difícil. Então, eu tento ter misericórdia com os meus colegas diplomatas, com meus amigos diplomatas, com qualquer governo que seja, que esteja nessa situação, uma situação de trocar o pneu com o carro andando, especialmente quando a democracia está fragilizada como está a nossa. Pois é, mas o que você modificaria? Já que o pessoal está apaixonado por você, tá? Elogios de todos os lados, e uma galera te chamando de chapa branca. A Mariana não é chapa branca, gente, tá? Digo isso para vocês aqui. Ela está sendo aqui diplomática, mas agora vamos botar ela no ponto. E o que você mudaria? O que você acha que a gente tem que mudar para 2025? Em relação à política interna, particularmente, aí eu concordo com você, Fernanda. A gente precisa ser um pouco mais assertivo em relação aos pleitos da esquerda. Sem dúvida, a gente está oferecendo muitas soluções de compromisso, fazendo muitas concessões aos pleitos do mercado, aos pleitos... a gente está cedendo aos pleitos do conservadorismo da extrema-direita, sem fazer grandes acenos aos pleitos da esquerda. E eu acredito que, se a gente vai querer ter uma campanha no âmbito da esquerda aquecida, se a gente vai querer ter um balanço de governo, que é um balanço de governo que favorece o progressismo, eu não estou nem falando que favorece um socialismo, favorece um progressismo liberal, a gente precisa ter acenos mais fortes. Ou uma comunicação de acenos mais fortes, né? Em relação aos pleitos do progressismo. Mas isso em termos de política externa. Você contornou minha pergunta 2 vezes, eu entendi o recado. Para a gente terminar, deixa eu te perguntar uma coisa. Ao longo de 2023 e 2024, o presidente Lula fez uma troca. Ele ganhou capital político internacionalmente, então ele foi até Hiroshima e botou o dedo nos Estados Unidos, dizendo que isso aqui não pode acontecer, né, na questão da bomba atômica. Ele foi a Paris, naquela
convidado pelo presidente e falou como os países do norte estavam ou tinham destruído a natureza e hoje posavam de bonito. Quer dizer, o presidente Lula ia para fora, brigou com o Netanyahu em nome dos direitos humanos e da condição de Gaza. Ele ia para fora, captava capital político e vinha aqui dentro e tomava pancada e desfazia esse capital político, em alguma maneira, com essas coisas que você citou aqui, né? Essa pauta não muito próxima da esquerda, os interesses do mercado e tudo mais. No final do ano, uma pessoa da comunicação, um marqueteiro dele, não sei, disse para ele que ele estava fazendo errado, que ele não tinha mais que fazer isso, que ele não tinha que ir internacionalmente, fazer essas coisas, que o objetivo agora era tratar de política interna. Nos últimos meses, realmente nós vimos um Lula, nos últimos 6 meses, nós vimos um Lula muito mais contido nesse processo, realmente obedecendo ou ouvindo o que esse marqueteiro tinha dado. Qual o teu balanço desses últimos meses com o presidente Lula mais distante das relações internacionais? Você acha que isso melhorou para ele? Você acha que isso trouxe ele numa condição de maior estabilidade interna? Você que está fazendo essa relação entre política interna e política externa o tempo inteiro. Ou não? Ou nós perdemos aquele Lula brilhante internacionalmente e não ganhamos um Lula ativo e brilhante internamente? Como é que você faz esse balanço dessa interpretação entre o interno e o externo na ação do presidente? A gente perdeu, né, Fernando? A gente perdeu o brilhantismo do Lula nas relações internacionais e a gente precisa lembrar que crítica na imprensa ou nas redes sociais não significa ausência de apoio da opinião pública. Significa apenas a amplificação de determinadas posições. Então, por isso que precisa fazer pesquisa de opinião, por isso que precisa se aprofundar no que a opinião pública de fato pensa. E no que determinados setores da opinião pública pensam, né? De fato, o que está acontecendo no exterior, o que acontece no exterior, quando Lula se pronuncia, é absolutamente polêmico aqui internamente. E, às vezes, os atores externos usam essa polêmica para pressionar por mudança de regime. Então, Lula tem que, sem dúvida, interagir nas relações internacionais, nas relações exteriores, sabendo disso. Mas deixar de posicionar o Brasil em determinados temas, porque isso vai gerar alguns danos à imagem em alguns setores que já estão perdidos, não vejo isso como um problema. Os setores já estão perdidos. Então, precisa saber, porque alguns setores não vão votar no Lula em hipótese alguma. Esses setores precisam ser cotejados pelo Lula, eles precisam ser, sem dúvida, incluídos na política pública. Eles não podem ser jamais punidos, como o Trump está fazendo nos Estados Unidos, em relação a quem não votou nele ou quem não pensa como ele. Não, isso não pode acontecer, não é uma democracia se fizer isso. Mas considerar esses setores fundamentais para a legitimidade do governo, isso não faz sentido, em termos de opinião. E doutora Mariana Calil, como chanceler brasileira, doutora Mariana Calil, agora amanhã o Lula acorda e diz, olha, eu quero a doutora Mariana Calil como chanceler, estou nem aí para o Itamaraty, você se explode e tal. Como a doutora Mariana Calil responderia a um avião cheio de brasileiros acorrentados e algemados em direção a gente? Como é que a gente responde a isso? Olha, eu tenho até medo de assumir cargo de chefia, Fernando, porque eu não sou diplomática e eu não sou chapa branca. Você sabe disso. Não, o esforço que tu está fazendo aqui, só avisando para o pessoal do chat, tá? A Mariana é casada, porque o pessoal está apaixonado aqui, já tem proposta de casamento de 3 estados do Brasil. A Mariana é casada com o queridíssimo Tiago, professor também, já esteve aqui com a gente, e está com o neném agora. Então, né, vamos entender que a Mariana está aqui fazendo um esforço hercúleo para não pisar nas pedras soltas que eu estou colocando para ela. Eu não estou no momento de gerar muita polêmica na minha vida, porque eu acabei de ter filho. Estou voltando da minha licença maternidade, estou com muita calma. Eu jamais seria chanceler, porque eu jamais, digo isso com firmeza, teria a capacidade de ser diplomática, embora esteja parecendo algo completamente distinto aqui. Eu, com certeza, teria uma síncope primeiro, né, antes de reagir. E precisaria de diversos assessores para me equilibrar, né? Porque não dá.
Mas eu ficaria, provavelmente, o meu ímpeto seria o mesmo do Petro. Assim, eu não tenho dúvida. Não vou receber. Aqui no espaço aéreo não entra. Se vira, amigão. Leva para onde você quiser. Mas aí é a questão, né? Tem que voltar para os Estados Unidos, porque ele vai levar para Guatemala. Você entende? Tudo tem impacto. Você vai levar para onde? Vai levar para um lugar que não vai receber o cara? Vai levar para Salvador? Vai levar para onde? Então, eu teria que ser segurada, porque as consequências do meu ímpeto Petro seriam muito complicadas, né? Eu não sei para onde levaram os colombianos com a resposta do Petro. Eu não sei se voltaram para os Estados Unidos ou se foram para algum outro país que não vai recebê-los, ou que vai recebê-los numa condição muito subótima. Então, eu não sei. Mas meu ímpeto seria de não receber o avião. E aí, depois eu pensaria em todas essas consequências e provavelmente faria o que fez o Lula, né? Que é mandar um avião da FAB e mandar desacorrentar e tirar as algemas. E aí pedir explicações em relação aos maus tratos. Né? E se a gente mandar um avião com americanos acorrentados e algemados, o que Donald Trump faria, Maria? Essa seria a reciprocidade, né, Fernando? Isso, é a resposta mais... você trata assim os nossos, então nós vamos tratar... Mas aí eu te pergunto, o que Donald Trump faria? Eu não sei, eu acho que ele respeitaria. Ele é um homem de negócio. Acho que ele vem para cima. Eu queria ver Donald Trump como um nome de negócio, que nem você está falando aí, eu não vejo ele assim. Ele não é um cara tolo. Ele não é um cara tolo que acredita nas próprias mentiras e que cairia pelas próprias mentiras. Ele financiou a vacina, Fernando. Apesar dos apoiadores dele não serem a favor da vacinação. Isso, para mim, é fundamental. Esse é um dado que a gente precisa lembrar. Ele financiou a vacina. Doutora Mariana Calil, nosso tempo se esgotou e eu queria conversar mais duas. Já está convidada aqui para a gente conversar sobre feminismo, poder, dentro da academia, dentro dessas estruturas, depois que você estiver mais tranquila, que não estiver mais tão assoberbada aí com o neném e tudo mais. Te agradecer demais o teu tempo, Mariana. Avisar para o pessoal no chat aqui que não tem casamento, a Mariana já é muito bem casada, já tá, não, o negócio aqui estourou. E te agradecer demais pela tua postura, pelo teu conhecimento e pela tua coragem, né? Porque não é fácil, tendo o cargo que você tem e tomando as decisões que você tem, aceitar um convite para conversar sobre essas coisas no seu dia a dia. Mariana, muito obrigado, um excelente final de semana para ti, e fique tranquila que eu vou te chamar outras vezes, tá? Eu que agradeço, Fernando. Eu queria dizer que a gente tinha que fazer um grupo de pesquisa com o Pio Pena Filho, para a gente ler artigos sobre política externa, e aí, mais à vontade, a gente meter bronca. Eu vou passar esse vídeo para ele vai ficar muito feliz disso. Ele estava, até onde eu sei, ele estava meio adoentado na UNB, e vamos ver se ele me responde. Para todo mundo que está com a gente até agora, um excelente final de semana, muito obrigado. Não se esqueçam de dar like, curtir e seguir na programação do 247. A gente volta na semana que vem, conversando sobre alguma coisa importante. Desde já, muito obrigado a todo mundo que se associou, que se tornou membro, que mandou apoio e força para o 247. Não esqueça de fazer isso é muito importante. Mariana, um grande beijo para você, para o neném que está por aí, para o Thiago também um grande abraço, e a gente se vê. Um grande abraço para todo mundo.